Boa noite, eu sou o professor Flávio Azevedo. Hoje eu vou falar para você sobre a retrospectiva do Campeonato Mineiro 2016, o último estadual conquistado pelo Coelho. Vou falar jogo a jogo com os jogadores que fizeram os gols e dizer a campanha completa, né? Daquele memorável título mineiro conquistado mais uma vez em cima dos nossos inquilinos, em pleno Mineirão lotado. A live hoje vai ser rapidinha, ok? O primeiro jogo foi no dia 31 de janeiro, nós estreamos contra o Tupi e goleamos por 3-0. Foram 2 gols do Osman e um do Tony. Coelho 3-0 no Tupi. Na segunda partida, lá em Divinópolis, dia em que o ônibus teve um problema no caminho, né? E uma árvore estava atravessada bem na BR, aí atrasou nossa caravana, nós chegamos lá, o jogo já estava ocorrendo. Tivemos que pegar a fila para comprar ingresso, entramos, já estava uns 10 minutos de jogo. E nesse dia nós fomos humilhados, perdemos de 3-0 para o Guarani. Foi o jogo da famosa escadinha, em que o garoto do placar ficou zoando a torcida do América. E quando aconteceu o terceiro gol, a gente não deixou que ele trocasse o placar, né? Outra pessoa que teve que colocar o placar de número 3 lá. Faz parte, né? Mas não teve agressão nenhuma, mas foi uma história bacana. Nesse dia, estreamos, ganhamos 3-0 e na segunda rodada perdemos de 3-0 para o Guarani de Divinópolis, que seria um dos rebaixados no final da competição. No próximo jogo, o jogo era fora novamente contra o Vila Nova. Porém, essa partida ia ser realizada em nosso campo, na Arena América. Ou seja, o Vila era mandante, mas o América jogava em casa. O time abriu o placar no comecinho do jogo, o gol mais rápido da competição, com o jogador atacante Bruno Sávio, mais um dos revelados pelo Coelho. Ele fez o gol e foi um dos melhores em campo nesse dia. Perdeu vários outros gols. O Osman também perdeu muitos gols. E o Mancini empatou para o final Vila Nova no segundo tempo, no fim do segundo tempo. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, aos 47 minutos, Osman fez o gol da vitória, decretando o Coelho 2-1. Placar merecido, o Vila fez muita cera depois do empate e levou um gol de castigo nos acréscimos, aos 47,5. Gol de Osman. Na quarta rodada, mais um jogo em casa e o Coelho venceu a Caldense por 3-1. Gols de Osman, Danilo e Thiago Silva. Aliás, Thiago Luiz. O camisa 10, o gordinho lá que Deus sabe como esse cara jogava bola, né? Ficava parado em campo, mas tinha uns que gostavam dele. Coelho 3-1. Na quinta rodada foi o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão e o jogo ficou 1-1. Gol do lateral Braia, que depois foi para a Raposa. Enganou aqui um tempão e conseguiu ir para a Raposa e sumiu do mercado. Muito mascaradinho. Na próxima rodada começou o Calvário americano. A equipe até estava bem, né? Três jogos, 3 vitórias, uma derrota e um empate. O time estava bem colocado. Nesse momento começou o calvário da equipe. Contra o Tricordiano, equipe fraquíssima, conseguimos perder de 1-0 no dia 5 de março. No dia 13 foi América e Atlético, o clássico. Empatamos em 1-1, gol de Vitinho, jogador revelado pelo Coelho, atacante. No dia 19, mais uma derrota agora contra Tombense. 2-0 Tombense. Aí após o empate com o Cruzeiro 1-1, Tricordiano 1-0, América 1-1 com o Atlético e Tombense 2-0. Foram 4 derrotas, resultados sem vitória. Aí no dia 25, no sábado de manhã, a torcida americana foi lá na porta do CT protestar contra essa campanha. A equipe ocupava apenas
a sexta colocação. E o próximo jogo era um adversário direto, o Uberlândia. E a torcida foi lá protestar, levou placas e faixas. E a reclamação principal era contra o Krived, o supervisor lá, e o jogador Rafael Bastos, o volante lá que era muito mascarado e não estava fazendo nada. Valeu a pena esse protesto porque no dia seguinte o América venceu por 1-0 o Uberlândia e gol do jogador que a gente mais pegou no pé dele, Rafael Bastos. Finalmente entrou em campo. Aí depois disso o América acordou na competição. No dia 3 de abril, enfrentou o Boa Esporte também na Independência e venceu por 2-0, gol de Vitinho e Braia. No dia 10 de abril encerrou a primeira fase, empatando em 1-1 contra a URT. Era a disputa da terceira colocação. Se o Coelho ganhasse, ele terminava em terceiro. Como empatou, ficou em quarto lugar. Aí foi o primeiro contra o quarto, o Cruzeiro ficou em primeiro, o segundo foi o Atlético contra o URT. Aí a semifinal foi a América e Cruzeiro, o URT e Atlético Mineiro. Pelo primeiro jogo da semifinal, no Independência, o Coelho enfrentou o Cruzeiro e venceu por 2-0. Gol do zagueiro Adalberto e do atacante Vitinho, 2-0. E no jogo de volta, no Mineirão, a partida terminou empatada em 0-0 e o Coelho foi para a final para enfrentar o seu inquilino que tinha passado pela URT na outra semifinal. As partidas da final, a partida de ida foi no Independência e o Coelho venceu o seu inquilino por 2-1, 2 gols de Danilo, que estava jogando como meia esquerda. Na lateral estava o Braia. 2 gols de Danilo. E na partida de volta no Mineirão, o Atlético Mineiro estava ganhando de 1-0 e estava praticamente comemorando. Como ele teve melhor campanha que o Coelho, ele tinha a vantagem de 2 resultados iguais. Aí ele ficou enrolando, depois estava 1-0, eles tiveram um jogador expulso. E depois o nosso zagueiro Alisson também foi expulso e as duas equipes ficavam com 1 a menos. E na segunda etapa, depois que colocou o atacante Borges, que estava na reserva, ele fez uma jogada, uma tabela com o Danilo, que pegou de primeira de fora da área e fez um golaço no canto esquerdo do goleiro Vitor, marcando o gol que seria o do título mineiro em 2016. E o Danilo se tornou o artilheiro das finais, fazendo os 3 gols que o América marcou contra o Atlético. Os 3 deles foram do Danilo, que durante a competição ficou com 4 gols. O artilheiro da equipe foi o Osman com 5 gols e o Danilo com 4 gols, seguido pelo Vitinho com 3 gols. Com esses 2 resultados, o América terminou a semifinal invicto, né? Ganhou um jogo e empatou o outro contra o Cruzeiro. E contra o Atlético ganhou e empatou o outro, terminando campeão e sem perder para os 2 times, né? Já que no primeiro turno os 2 jogos ficaram em 1-1, contra o Cruzeiro e contra o Atlético. Ou seja, foi mais um título mineiro sem perder para a dupla protegida. E o Coelho foi merecidamente na final, foi muito mais time do que as 2 outras equipes. Jogou com moral em casa, colocou os 2 times para trás e ganhou, venceu e bem, sem choro mesmo. Foi um título merecido. Depois daquele protesto da torcida, o Givanildo acordou e parou de escalar o time jogando sem empolgação nenhuma, acordou para o campeonato e a partir dali o time jogou muito bem e merecidamente conquistou mais um estadual. Após 15 anos, o Coelho foi campeão estadual. Aí o Givanildo se tornou um dos treinadores que mais títulos ganhou, pois ganhou 2 brasileiros, um da Série B e da Série C, e esse título importante estadual. Com isso, escrevendo a sua história em definitivo no Coelho, o treinador Givanildo. E a equipe foi merecidamente campeã mineira de 2016.
Abaixo lá nos comentários eu vou deixar o vídeo, o link com os gols do jogo contra o Cruzeiro, o primeiro jogo. Já que o segundo não teve gols, no Mineirão. Eu vou deixar o link lá da partida entre América e Cruzeiro, 2-0 para o Coelho. E os dois jogos da final contra o Atlético. O 2-1 lá na Arena América e 1-1 no Mineirão. Lá embaixo você pode ver os gols no link. Ok? Boa noite, essa foi a retrospectiva do Campeonato Mineiro 2016. Ganha pelo único decacampeão mineiro. Boa noite, eu sou o professor Flávio Azevedo, avacoelhando geral no YouTube.